Salve família da fisioterapia pélvica. Os prolapsos genitais ou os órgãos que saíram das suas posições anatômicas são talvez um dos temas mais antigos em fisioterapia pélvica e talvez um dos mais antigos nas ciências do assoalho pélvico em geral, cheios de estudos e etc, mas com pouca coisa na fisioterapia. E curiosamente, muito pouco nas pós-graduações, nos cursos de pós-graduação em geral que a gente vê, né? Muita coisa mudou nesses últimos 30 anos, as escalas de medida de prolapso mudaram, né? Tem gente que aqui no Brasil, principalmente, usa muito ainda as escalas antigas da década de 70, quando na década de 90 são a escala mais moderna. Tem cirurgias hoje que já não devem mais ser feitas, que foram descontinuadas e várias situações nesse aspecto. Pois é a forma como a fisioterapia pélvica emerge como uma melhor alternativa para todo esse cenário que é o motivo da nossa aula relâmpago de hoje. Vem com a gente! Todos prontos então? Lápis e papel na mão, que o dia de hoje é de discutir a biomecânica mais interessante do assoalho pélvico. Vai ser dia de falar de prolapsos genitais como problemas cinesiológicos funcionais, problemas do movimento, problemas de mecânica, porque é essa a realidade naquele modelinho de aula relâmpago que vocês já estão acostumados, tá certo? E a primeira coisa que a gente vai fazer é estudar a evolução dos sistemas de suporte, desses sistemas aqui, né, que mantém os órgãos nas posições. Os órgãos pélvicos estão aqui, os mais importantes, né, da cavidade pélvica aqui. A gente tem um complexo formado por bexiga e uretra, dá para ver que é um órgão só, do mesmo jeito que é um órgão só, útero e canal vaginal. Não dá para separar ele, né? Em anatomia a gente tem mania de separar anatomos, né? Separa, mas aqui é uma coisa só. Tá certo? Esses órgãos estão aqui posicionados, aqui os ovários, né? O ligamento redondo ligando para o ovário, as tubas uterinas, as fímbrias bonitinhas aqui atrás dos vasos, né? Todo esse sistema aqui que parece que está voando no meio do nada, porque a pelve, quando a gente olha por baixo, ela é oca, ela é vazia, ela tem esse espaço, a cavidade pélvica aqui embaixo, que é importante para a saída do bebê, mas é para sair só o bebê, não é para sair nada mais dali de dentro. Esses órgãos não podem estar flutuando, tem que ter alguma coisa aqui embaixo para segurar esses órgãos, e essa coisa é o assoalho pélvico, que é um complexo formado aí não só por músculos, tá, mas é músculos, ligamentos, fáscias, né, toda a parte de tecido conectivo e claro, né, vasos, nervos e etc. Então aqui está todo o assoalho pélvico, não é períneo, é diferente, períneo é outra coisa, tá, o assoalho pélvico aqui sustentando esses órgãos, né. Quando a gente olha ali de lado, então a gente tem aqui colo sigmoide e ano reto, tá certo? Aqui o ânus aqui no finalzinho, né? A gente tem um pedaço do útero aqui, o canal vaginal descendo bem bonitinho aqui, a bexiga e a uretra não tá aparecendo, que está descendo aqui, né? Então aqui ó, pequenos lábios lá indo para a parte vulvar, a parte externa, né, do corpo dessa mulher. Agora se a gente pega, por exemplo, o útero, essa parte que foi retirada aqui do útero, aqui do lado, se a gente pega o útero, né, para olhar ele de frente, a gente vê que tem todo esse sistema, esse aparato ligamentar enorme nele aqui, que está conectando o útero nas paredes ósseas aqui do lado, tá certo? Então não é só o músculo que tem no assoalho pélvico para sustentar os órgãos, também tem todo um sistema de ligamento. Olha aqui o ligamento cardinal, como ele é grandão, né? O ligamento pterosacro lá para trás também, então são os ligamentos robustos, grandes, eles formam uma espécie de ponte suspensa. Sabe aquelas pontes suspensas? Quem é daqui de Florianópolis sabe, a nossa ponte aqui é uma ponte suspensa, a ponte de Floripa. Quem já foi para São Francisco, nos Estados Unidos, mesma coisa, ponte suspensa, né? Várias cidades têm aquelas pontes penses, né? Ponte pense suspensa, tá certo? Para pedestres às vezes. Então esse sistema de ligamentos aqui, ó, ele é muito importante para segurar os órgãos no lugar, né? Aqui a gente tem o colo do útero, né? Então basicamente 3 níveis de ligamento. Esses ligamentos têm que ajudar a manter esses órgãos nas suas posições anatômicas. Então é interessante a gente pensar, porque enquanto os músculos lá por fora se unem, né, nessa espécie de âncora do assoalho pélvico aqui, que é o corpo perineal, uma âncora super robusta do assoalho pélvico que tem aqui, se a gente olhar, não, o corpo perineal estaria por aqui assim, ó, nessa região mais ou menos, tá? O corpo perineal está aqui distal, aqui o ânus, né, aqui ó, o meato do canal vaginal e aqui o meato uretral externo. Então o corpo perineal estaria por aqui e lá dentro, né, a gente tem uma outra segunda âncora proximal,
tá? Que se a gente olhar em corte, vai ser mais ou menos assim, o conjunto, todos os ligamentos ali, né? Ligamento puburetral, ligamento cardinal, ligamento pterosacro, todo esse conjunto, vários ligamentos que tem aí, eles estão segurando lá o colo do útero, principalmente essa região anel pericervical, como chama esse conjunto, né? Essa união dos ligamentos em volta do útero aqui, segurando o útero no lugar, tá? Também, né? Então a gente tem essas duas âncoras para segurar o solo pélvico no lugar, uma âncora proximal de ligamentos, basicamente essa âncora distal, basicamente presa por músculos, especialmente transverso do períneo, um músculo muitíssimo importante para segurar, para tensionar o corpo perineal e manter esse corpo perineal no lugar. Interessante então que a gente vê que quem mantém os órgãos nas suas posições anatômicas, quem segura os órgãos, são tecidos moles, são fáscias e ligamentos e são músculos estriados esqueléticos. Agora vocês pensam que né, só tecido mole para segurar os órgãos no lugar, ou para manter coisa no lugar serve o osso, né? Deveria ter osso para segurar esses órgãos no lugar. Não é uma ideia muito boa manter isso aí sustentado por tecido mole, né? Então de onde é que veio essa ideia de Jerico de sustentar o órgão com tecido mole, né? Como é que isso veio acontecer, né? Então isso é mais um dos muitas falhas evolutivas que a gente tem, porque se pegar os quadrúpedes, por exemplo, o quadril deles está aqui, ó, então a bexiguinha está sempre apoiada, né? Isso aqui é um primata, ó, tá? Um cavalo, né? A bexiga está sempre apoiada em cima de osso, em cima da sínfise púbica, né? Então a gente tem quando a gente vira a pelve de frente, tanto a bexiga quanto o útero por cima dela, etc., vai apoiar em cima da sínfise púbica, fica apoiado no osso púbico, que está super bem desenvolvido para isso, né, para apoiar osso, né? Conforme alguns primatas resolvem começar a ficar mais em pé, o chimpanzé é um que volta e meia anda em pé, gorila, você já viu, o gorila anda bastante tempo em pé, ele começa a modificar várias situações aqui, dentre elas o joelho também, o joelho primata ele não está nada adaptado para ficar em dois apoios, né? Se compara, por exemplo, com outros bípedes, né, que tem muito mais eficiência na passada do que a gente, né, como as aves, por exemplo, né, imagina em essas aves grandes, né, o avestruz, por exemplo, lá que tem um joelho super poderoso, nunca vai ver lesão de menisco, lesão de joelho no avestruz, porque o nosso joelho não está adaptado para isso, né, a gente precisaria de outro tipo de adaptação aqui, e essa mesma situação acontece com a pelve, com o assoalho pélvico. Esse artigo aqui estava estudando justamente sobrecarga em quadril e joelho, né, como a postura bípede, mesmo em primatas que andam das duas formas, tanto quadrúpede quanto bípede, a sobrecarga aumenta muito em cima, né, do joelho e quadril e, claro, aumenta muito em cima do assoalho pélvico. Aqui está a coxa femoral, articulação do quadril em cima do assoalho pélvico por causa da postura bípede, né? Tem outras maneiras da gente ver isso, esse estudo aqui da equipe do John DeLance lá de Michigan, né, o pessoal que mais estudou biomecânica do assoalho pélvico e prolapso na história, o grupo de Ann Arbor, né, no Michigan. E eles mostram aqui, então, nesse corte sagital, tá? Aqui a gente tem a sínfise púbica, aqui o sacro, tá? Essas imagens aqui são reconstruções a partir de ressonância magnética. Então, eles pegaram mulheres em ressonância magnética, fizeram a ressonância, jogaram essas imagens 3D de ressonância no computador, reconstituíram um modelo de assoalho pélvico para estudar melhor, tá? E aqui a gente tem os ligamentos cardinais, ligamentos, tá certo? É aqui os ligamentos do pterosacro. Só que ligamento não é adaptado para segurar peso. Qualquer ligamento que a gente coloca cronicamente, quer dizer, é muito tempo, segurando peso, sendo tensionado, ele tem problema, sofre aquela famosa esterese do material elástico, que você talvez lembre das aulas de física, né? Oitavo, nono, 10º ano, aí, segundo grau, para quem é mais das antigas. E o material elástico, ele é feito, tanto a mola quanto o elástico, ele é feito para sofrer uma compressão, uma expansão e soltar rápido. Então ele tem um limite para que ele possa sofrer compressão e principalmente expansão, né, extensão. E se a gente deixa muito tempo o material elástico distendido, ele começa a degenerar, que é exatamente o que acontece com os ligamentos cardinais, só de ficar em pé. Não precisa muita coisa, não é só o pessoal que faz crossfit, coisa assim, não, só de ficar em pé ou ficar sentado, né, a postura, ó, sedestada ou ortostática, isso aqui é a parede vaginal anterior. Reparem como os ligamentos aqui, ó, tá? Aqui tá todo o peso dos órgãos, tá? A bexiga cheia aqui, o útero deitado por cima dela, quando o útero é antevertido, que é a posição mais comum dele, vai pesando em cima dessa parede, distendendo esses ligamentos e causando a descida dessa parede vaginal anterior, que é o que a gente reconhece como prolapso genital. Então, principalmente aqui por causa dessa parede anterior. Reparem, em fisioterapia pélvica, a gente sabe que toda mulher, durante o teste da tosse, por exemplo, a parede vaginal anterior sempre desce. A posterior até é ali
ali que a gente mede a pré-contração, onde está o corpo perineal, mas a parede anterior desce em todas as mulheres justamente por causa dessa situação, esse desgaste, né, dos ligamentos cardinais que não estão adaptados para a postura ereta como deveriam estar, tá certo? E aí acontecem essas descidas, os famosos prolapsos genitais. Prolapso é quando tem um órgão, alguma estrutura anatômica fora da posição original, ela saiu do lugar literalmente, tá certo? Então, a gente tem duas formas de avaliar prolapso, tá certo? Uma é que no Brasil ainda se usa vergonhosamente, porque ela é da década de 70, é tão velha que é mais velha que eu, né, para ver como é velha a escala, né, esse aqui é o modelo de Baden-Walker, né, em 1996, a maioria do pessoal que está assistindo aí não tinha nem nascido em 96 ainda, foi lançada uma outra escala muito melhor, que corrige vários problemas da Baden-Walker, né. Então esse aqui é o comprimento vaginal total, o tamanho do canal vaginal, que a gente desenha um úterozinho, né, tamanho do canal vaginal, aqui seria o ímen, a linha do ímen. Então a gente rebate esse canal vaginal para fora, o canal vaginal tem 6 a 8 centímetros em média, então 6 a 8 centímetros para fora. Se o prolapso, os órgãos desceram aqui, tá certo? Até essa primeira metade do canal vaginal, tá? Até essa primeira metade a gente chama de grau 1 em Baden-Walker. Aqui grau 2 na outra metade, grau 3 na outra metade para fora e grau 4 na outra metade para fora. Então aqui para fora do corpo, aqui para dentro do corpo, 4 graus, bastante geométrico, dividido bonitinho, quadradinho. E, como tudo no mundo real, não vai funcionar, porque o mundo não é geométrico assim. Então, existem modelos biomecânicos e razões anatômicas que mostram que o prolapso ele não desdobra desse jeito que está aqui. Então, essa classificação não se usa mais, ela caiu em 96. Então, né, mas, embora tenha muito dinossauro utilizando ainda, vocês sabem como é que é. Tá? Mas o POPQ, que é essa classificação agora de prolapsos de 1996, ele classifica de uma forma bem mais inteligente, porque normalmente como o desdobramento que causa o prolapso acontece mais ou menos nesse nível aqui, então o grau 2, tá, é 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo do ímen, 1 centímetro para dentro, 1 centímetro para fora do ímen é grau 2. Então reparem que a gente pode ter prolapso grau 2, tanto dentro da área vulvar ainda, da vagina, né, quanto para fora do ímen aqui já na área externa. Tá certo? O grau 2 tem interno e externo, então não faz diferença, é tudo grau 2, né? Porque o importante é o tipo de cirurgia que o cirurgião vai ter que fazer para recuperar isso aqui. Obviamente daqui para dentro é tudo grau 1, né? E para fora, os 2 últimos centímetros da versão completa. O que é a versão completa? Imagina que isso aqui é uma manga de camisa, a gente vira ela inteirinha todo do avesso. Se tem 10 centímetros de camisa aqui, tem 10 centímetros para fora, é o máximo que dá para virar do avesso. Os últimos 2 centímetros, se são 10 centímetros o comprimento do canal vaginal aqui, da manga, né? Então seria 8, 9, 10. Os últimos 2 centímetros é grau 4. Se o prolapso descer até aqui, é grau 4. Se ele descer entre um e outro ali, é grau 3. Então prolapso para fora do ímen aqui, né? 1 centímetro para fora do ímen até os últimos 2 centímetros, grau 3. Esse é o POPQ. Não é muito fácil de fazer o POPQ, mas também não é difícil. A gente precisa medir 9 pontos, tamanho do corpo perineal, profundidade vaginal. São 9 pontos que se colocam numa tabelinha, no joguinho da velha. E depois a gente coloca os pontinhos aqui que a gente mediu nessa tabelinha aqui. A gente tem parede anterior, compartimento médio, compartimento posterior, perdão, compartimento anterior, médio e posterior, né? Como se fosse uma bacia aqui dividida em 2. E a gente tem aqui o grau 2, então, 1 centímetro para dentro ou para fora do ímen, que está representado pela linha amarela aqui no 0, para dentro grau 1, para fora grau 3, a não ser os últimos 2 centímetros que são grau 4, num exemplo de um canal vaginal com 10 centímetros, por exemplo, né, a gente sabe que ele pode variar aí de 6 até 8, 9 centímetros, tá certo? Então, a partir daqui a gente coloca os pontinhos que a gente mediu, faz um gráfico, tá certo? E aí a gente vai ter prolapso, né? E uma das coisas geniais que o POPQ mostra pra gente é que não existe prolapso de bexiga, prolapso de reto, prolapso de uretra, prolapso de não sei o que. O POPQ derrubou isso, ele mostra pra ti que o prolapso é sempre de tudo. Tu sempre vai ter prolapso de tudo. Não tem como mexer numa parte e deixar a outra funcionando. Como tá tudo interligado na pelve, o prolapso bagunça tudo. Nesse caso aqui, a gente vê que tem um prolapso do compartimento posterior, da parte lá onde está o reto, muito maior do que o médio anterior. Mas tem um prolapso de compartimento anterior, grau 1, ó, mais longe que vai, um prolapso do compartimento médio, grau 2, e um prolapso grau 3, bastante importante aqui de compartimento posterior. A gente tem prolapso dos 3 compartimentos, embora o posterior seja pior. Esse é um conceito muito importante do POPQ, então esqueçam essa história de usar prolapso de bexiga, de uretra e tal. Desceu tudo. Vai ter um que vai descer mais que o outro, mas não tem prolapso de uma coisa só. Tá certo? Por exemplo, se a gente tem essa pelve aqui, né, a gente tem aqui bexiga, uretra, útero, vagina e o ano reto aqui.
se a gente for marcar na tabelinha aqui do PopQ, né? Por exemplo, se descer a parede anterior, tá? A gente tem um problema do compartimento anterior aqui, então a gente teria um gráfico mais ou menos assim, ó. O prolapso de compartimento anterior é pior do que o médio, pior do que o posterior. Agora repare o seguinte, que esse útero aqui, ó, olha onde é que estava o útero, olha para onde é que ele foi. Tá certo? Então o útero desceu também. Tem prolapso de compartimento médio, pessoal. Por isso o conceito é importante. O prolapso, quando vem, ele vem bagunçando tudo. E, portanto, o compartimento posterior, porque a parede posterior estava aqui em cima, ela desceu, tem prolapso de parede posterior. É pouco, mas tem. Então, quando for consertar, tem que consertar tudo. Isso é um conceito muito poderoso por causa disso. Voltando para a nossa situação anatômica inicial, se descer agora a parede posterior, pessoal, se a parede posterior desce, forma, né, aquele prolapso de reto bastante feio saindo pelo canal vaginal aqui, aí as fezes ficam trancadas aqui, porque o ânus é aqui, a pessoa tem que enfiar o dedo para empurrar esse pedaço, né, esse saco aqui para dentro aqui da vagina para poder evacuar, que situação extremamente desconfortável. Né? E acontece porque então desceu compartimento anterior, médio e posterior, mas o compartimento posterior desceu muito mais do que os outros, embora a gente tenha aí de novo uma todocele, se for para chamar, né? Sempre desce tudo com ênfase no compartimento posterior. Então, o PopQ é extremamente preciso no que ele mostra, né? E às vezes vão descer tanto parede anterior quanto parede posterior de uma vez só. Tem lesões aí pós-parto, por exemplo, que acontece, né, de soltar justo as inserções dos músculos viscerais, os levantadores do ânus, aí desce tudo. Então, desce o compartimento anterior, desce o médio, desce o posterior, bexiga fora do lugar, útero muito fora do lugar e o reto muitíssimo fora do lugar. Olha só a constipação aqui complicada acontecendo aqui também, né? Então a gente vai ter um gráfico mais ou menos assim, a gente tem um prolapso de compartimento médio muito maior do que os anterior e no compartimento posterior, muito embora a gente tenha prolapso em toda a região. E como é que é uma cirurgia super comum aqui no Brasil ainda que se faz quando o útero desceu, tira o útero, mas aí não adianta, porque a bexiga tem até mais espaço para descer e o reto tem mais espaço para descer. Quando é por causa de um câncer, numa situação dessa, tem que tirar o útero, né? Esse fundo do útero, ele é fixo lá no sacro, lá atrás, né, cirurgicamente, mas justifica-se então por causa de câncer. O caso que não tem câncer, não deveria tirar o útero, deveria deixar ele ali, deveria consertar a situação, né? Porque senão a gente continua, e o PopQ mostra isso pra gente, com os prolapsos de compartimento anterior e posterior, o intestino vai descendo por aqui, a gente tem mais pressão, quer dizer, abre mais espaço para essa bexiga e para esse reto acabarem descendo, né? E como que faz para consertar prolapso? Cirurgia é um problema anatômico, né? A solução precisa ser anatômica. Então a cirurgia tem desde cirurgias super simplesinhas que nem o sling, né? Que é essa alça, né? Uma cirurgia, por exemplo, para segurar a uretra aqui, quando essa uretra começa a baixar, porque a bexiga normalmente está baixando também. Nem sempre a bexiga baixa, mas nesse caso a uretra perdeu a sustentação, está prolapsando aqui, né? Uma falha aí do compartimento anterior, e se passa essa alça aqui embaixo para ajudar a segurar essa uretra no lugar e não deixar vazar urina. Tá certo? Tem outras formas, esse aqui é o retropúbica, mesma ideia também, ele só passa num lugar diferente, alguns cirurgiões preferem esse aqui, depende do tipo também ali do prolapso na uretra, que tem a mesma ideia de ajudar na continência urinária e de situações quando a uretra está fora de posição anatômica, né? E para realmente colocar os órgãos no lugar são as famosas meshes, ou tela de prolapso, né? Aqui tem um médio e anterior, aqui tem um completo, ele é anterior, médio e posterior, então depende de onde precisa. Só o anterior é o sling, né, que a gente acabou de mostrar, anterior e médio. Esse aqui que ele pega toda a parte do compartimento médio e o compartimento anterior, e se precisar para pegar os 3 compartimentos com a tela aqui, tem esse aqui que é para os 3 compartimentos, uma cirurgia extremamente inteligente, né, que foi criada aí realmente para colocar os órgãos de volta no lugar, uma cirurgia incrível, só que ela tem um problema de até 30%, uma em cada 3 mulheres tem rejeição da tela, que é um problema bastante sério, fez as telas de prolapso serem banidas já de alguns países, foi no Reino Unido e nos Estados Unidos, não pode mais, foi proibido, não pode mais fazer cirurgia com tela, né, por causa desses efeitos colaterais. E é interessante que aí abre espaço para outro tipo de tratamento para os prolapsos, que não vai resolver o prolapso, não vai conseguir botar o órgão de volta no lugar, que é fisioterapia pélvica. Como assim? Fisioterapia pélvica, a gente parte daquela nossa avaliação bastante importante. No diagnóstico funcional de uma paciente com prolapso, a gente sempre vai achar levantadores do ânus
normalmente hipoativos aqui que não estão funcionando direito e muitas vezes levantadores do ânus desprogramados de acordo com a ficha de avaliação da gente, né? Falha na pré-contração. Para isso a gente tem que fazer o treino muscular do assoalho pélvico, protocolo dos 5Fs, né? A gente ensina para essa mulher o que é o assoalho pélvico. Depois a gente faz um treinamento bastante intensivo de coordenação motora para ensinar ela a contrair e relaxar da melhor forma possível para o treino de reforço render. Quanto melhor for o treino de coordenação motora, mais rende o treino de reforço, e é isso que a gente precisa para uma mulher com prolapso, força bruta, tá certo? Então, esse treinamento aqui depois evolui para um treinamento funcional, com essas duas últimas etapas. Aqui a gente faz um treinamento funcional, que é a paciente contraindo, relaxando o assoalho pélvico durante atividades, né, como subir, descer escada, atividade com bola, pilates, várias atividades funcionais no consultório, né, e depois ela vai fazer isso no dia a dia, na vida dela, nas atividades de vida diária dela, né? A gente não podendo esquecer nunca que muitas vezes vai ter que fazer a reprogramação da pré-contração, que a gente faz em 3 etapas, né, diminuindo cada vez mais o nível de consciência para automatizar a contração do assoalho pélvico, automatizar a pré-contração, né, trabalhar a pré-contração. Bom, mas a fisioterapia pélvica, como a gente falou, ela não vai conseguir botar os órgãos de volta no lugar, mas a gente tem artigos que dizem, que mostram já que quando tu faz fisioterapia pélvica, os levantadores do ânus, os músculos do assoalho pélvico, o hiato dos levantadores, que é aquele espaço, aquela abertura por onde os órgãos saem, eles diminuem até 2 centímetros, diminuem até 2 centímetros do espaço que tem para os órgãos prolapsarem. Quer dizer, a gente não deixa mais esses órgãos saírem do corpo, o que por si só já aumenta bastante a qualidade de vida da pessoa. Imagina aquela mulher, por exemplo, que acorda de manhã, sai da cama, o útero está saindo para fora do canal vaginal dela, tem que ficar empurrando esse útero para dentro, né? Com a fisioterapia pélvica, com o treino da pré-contração lá logo na primeira etapa, com o assoalho que já foi reforçado com o protocolo dos 5Fs, a gente pode ensinar para ela a contrair o assoalho pélvico enquanto está deitada e levantar da cama e relaxar o assoalho devagar. Cada vez que ela for fazer um esforço durante o dia, que ela lembre de contrair um pouquinho esse assoalho, e a gente vai trabalhar também para que esse assoalho, melhor do que isso, contraia automático durante o dia, né, para essa mulher, para evitar desse útero sair. Então tem uma probabilidade muito grande, considerando todos esses fatores que a gente está trazendo para vocês, dessa mulher conseguir sair da cama de manhã e voltar para a cama de noite com o útero na mesma posição, sem esse útero ter saído do corpo dela. E isso, para uma mulher dessas, é um aumento enorme na qualidade de vida, tá certo? Outra coisa que é uma alternativa para cirurgias aí que não podem ser feitas mais, por exemplo, que junto com a fisioterapia pélvica, são os pessários, tá certo? Os pessários são esses dispositivos aqui, eles são de plástico, tá? É para colocar dentro do canal vaginal com a ideia de escorar o canal vaginal. Ele vem num kit aqui, aí a fisioterapeuta pélvica, por exemplo, ou o médico ginecologista, ou qualquer profissional especializado vai na casa do paciente lá, vai fazer os testes, as medidas que a gente faz. Então a gente faz as medidas do canal vaginal, olha o tipo de prolapso que está acontecendo, faz o POP-Q então, né? E escolhe um desses aqui, não precisa todos, vai escolher um. Tem a caixinha para o profissional escolher o apropriado para o paciente fazer os testes, né, no paciente. Depois o paciente compra um só, né? Ele já vem com antibiótico ali para evitar qualquer tipo de infecção e coisa assim, que a gente sabe que o canal vaginal é um lugar que ele é naturalmente, né, ele tem uma flora naturalmente infectada ali, uma flora, é uma parte do corpo que tem uma atividade bacteriana bastante elevada. Então ele já vem para evitar essas situações. Então aqui estão modelos aqui de pessários, né, para vocês terem uma ideia rápida, cada um deles, né? Por exemplo, a gente tem aqui quando está a descida de compartimento anterior e médio, esse pessário aqui, por exemplo, donut, né, ele se encaixa super bem normalmente para essas pacientes com compartimento anterior e médio. Já o anel, né, em formato de anel, ele serve para paciente também com prolapso de compartimento anterior e médio, mas ele ajuda a dar uma pressionadinha lá no colo vesical, lá na uretra, né? E esse outro, por exemplo, aqui, ele ajuda, se no caso de prolapso retal, né, e dá uma empurradinha na parede posterior aqui também, dá uma seguradinha aqui com um suporte um pouquinho diferente. Então vai depender do tipo de prolapso que a paciente tem. Uma alternativa, então, não cirúrgica, uma alternativa
bastante interessante para que a mulher possa desempenhar as tarefas, né, do dia a dia de casa sem que esses órgãos fiquem saindo do lugar, né? Então a gente coloca, depois tira e limpa, higieniza, etc. Ele é bastante interessante. Então os pessários junto com fisioterapia pélvica são uma solução bastante interessante para aquelas pacientes que não podem por algum motivo fazer a cirurgia de prolapso e para essas cirurgias hoje que já não podem ser feitas como a gente discutiu. Tá certo? Era isso que a gente tinha para trazer, espero que tenham gostado e nos vemos mais uma vez na próxima aula relâmpago. Um beijo grande, cuide-se muito sempre.